assumir que você vivencia o Tantra publicamente. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E deixaram essa dúvida nos comentários de um outro vídeo. Se você também tem alguma dúvida sobre Tantra, relacionamento e sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Muitas pessoas têm receio, têm vergonha de assumir publicamente para os familiares, para os amigos, para outras pessoas que elas vivenciam o Tantra. Sejam pessoas que estão vivenciando o Tantra e muitas vezes até terapeutas que trabalham com isso acabam tendo muita vergonha de assumir isso publicamente. Isso acontece por quê? Principalmente porque toda essa parte da sexualidade, ela tem um cunho, pejorativo, e principalmente quando a gente pensa numa massagem que vai tocar no genital, que vai levar a pessoa para o prazer, para o orgasmo, e que tem profissionais do sexo que dizem, que oferecem uma massagem tântrica, porém, o que eles oferecem podem ser as técnicas da massagem, mas não uma experiência de Tantra. Porque a experiência do Tantra ela é uma conexão com o sentir. Ela não alimenta a fantasia, erotismo, fetiche. Então, o profissional do sexo que está atendendo com nudez, promovendo excitação através de estímulos psicogênicos, fantasia, erotismo, não tem a ver com o Tantra. Que a experiência do Tantra é a profunda conexão com o sentir. Tá? Então, a questão para a pessoa que quer se assumir publicamente, eu entendo que é 2 pontos. Primeiro, se fundamentar. Segundo, realmente ter o processo de transformação, vivenciar o Tantra. Por quê? Primeiro, quando você vivencia o Tantra, você consegue ver ele como além do sexual. Quando eu recebi minha primeira massagem tântrica, que foi uma massagem sensitiva, uma massagem sensorial, eu senti prazer, eu tive orgasmos e eu chorei. E eu não sabia por que eu estava chorando. Foi um misto de emoções. Na minha segunda massagem, aconteceu a mesma coisa, só que na hora que eu chorei, eu percebi que eu chorava quando tocava na minha barriga. Na minha terceira massagem, na hora que tocou a minha barriga, eu acessei uma memória, que foi a memória do nascimento da minha filha. Quando eu tinha 17 anos, eu engravidei. E a minha filha nasceu prematura. No 4º mês eu entrei em trabalho de parto, eu fiquei internada tentando segurar a gestação. Quando completou 5 meses, no dia seguinte, ela nasceu. Então aquele momento do nascimento dela foi um momento traumático para mim, porque eu era uma adolescente, a minha filha estava nascendo prematura. Na minha cabeça, eu não sabia que uma criança de 5 meses poderia sobreviver. Naquela época não tinha internet, gente, eu tenho 43 anos. Naquela época a gente não tinha acesso à internet, a essas informações que hoje a gente sabe, que tem crianças que nascem com 5 meses que sobrevivem. Mas no momento que ela nasceu, para mim foi desesperador, porque eu achava que ela iria falecer no dia seguinte ou que ela teria algum problema de saúde muito grave. E de fato ela faleceu no dia seguinte. Mas o dia que ela nasceu foi extremamente traumático para mim, aquela sensação de que eu não queria que ela nascesse, que eu queria que ela ficasse na minha barriga. E esse trauma, ele seguiu na minha vida até eu conhecer o Tantra, que eu, primeiras massagens eu tinha 32 anos. Então, através da massagem, eu tive uma liberação de um bloqueio emocional de anos, E nas massagens genitais também. Primeiras massagens genitais, eu sentia agonia, sentia angústia. Lá para a 4ª massagem, eu consegui acessar o orgasmo, mas junto com o orgasmo, uma memória de um abuso que eu havia sofrido na minha adolescência. E com isso também liberando bloqueios emocionais. E nesse processo, eu saí de um estado de depressão que já durava 10 anos. Então, quando eu vou para uma experiência de uma massagem que leva ao prazer, que leva ao orgasmo, mas que me libera de bloqueios emocionais, que me tira de um estado de depressão e me coloca num estado de desejo de vida, de libido, A libido não é só desejo por sexo, é desejo de vida, desejo de viver,
que me transforma por dentro, porque eu começo a me sentir com potência, com autoestima, com amor próprio, várias transformações que foram acontecendo. Eu não gostava de pessoas, de repente eu comecei a gostar de conversar, de me relacionar, de trocar com as pessoas. Então, muitas informações, muitas coisas me transformando, daí eu consigo enxergar o Tantra para muito além da sexualidade, porque eu senti na pele. Então, no meu repertório, o que eu percebo que quanto mais eu vivencio o Tantra e mais essa transformação acontece em mim e também nas pessoas, né, que estão ao meu redor, e eu vejo essas transformações no início, nos colegas que estavam participando das vivências, depois como terapeuta, como formadora de terapeutas, vendo essas mesmas transformações acontecendo nas pessoas que eu atendo, nos grupos que eu facilito. Quando eu vejo toda essa transformação, fica difícil eu olhar para o Tantra, para essa ferramenta tão mágica e ter algum receio de falar sobre ela, porque ela é algo que me dá orgulho de falar, né? É algo que transforma, é algo que eu preciso contribuir. Inclusive, eu mudei de casa faz um ano e meio, por aí, 2 anos, e eu fui na manicure da rua e eu contei para ela, né, que eu era terapeuta tântrica, e depois ela contou das outras pessoas aqui da rua. Então todo mundo ficou sabendo que eu era terapeuta tântrica. Você acha que isso me preocupou? Não, pelo contrário, eu falo, eu não nego informação, porque quanto mais pessoas souberem do Tantra e do potencial do Tantra, mais eu posso contribuir, né? Seja através de mim ou através de outros terapeutas. Às vezes a pessoa fica sabendo do Tantra, ela não vai me procurar, mas ela vai procurar um outro terapeuta, que às vezes não quer me procurar porque é meu vizinho, minha vizinha, mas vai se informar e vai buscar o Tantra como uma ferramenta de transformação. Então, para mim, eu não tenho medo que as pessoas saibam publicamente, mas eu acredito que essa superação da vergonha, do medo, ela venha principalmente pela vivência do Tantra, tá? O outro ponto para você superar a vergonha de se assumir publicamente é você se fundamentar, né? Você ter conhecimento sobre o Tantra. Então, eu logo quis me fundamentar e eu já iniciei fazendo a formação de terapeuta tântrico. Aliás, se você tem interesse em se fundamentar, em conhecer mais, tem a formação de terapeuta tântrica, a formação Potência Sensorial, já estão abertas as inscrições. Nós teremos uma próxima turma agora no segundo semestre, começa em agosto. É um encontro por mês, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 5 módulos, tá? Em São Paulo, uma cidade do interior, aqui em São Paulo. E a gente vai ter uma próxima turma no carnaval do ano que vem, que é uma turma intensiva, tá? Então, são 9 dias, são 10 dias, 9 noites seguidas, já sai com todo o conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu me inscrevi em uma formação de terapeuta, me fundamentei, né? E fiquei estudando, lendo livros, assistindo vídeos. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai ter fundamentação para se posicionar quando alguma pessoa falar, não, mas isso é putaria, não, mas isso é profissional do sexo que faz. Então, você vai ter argumentos para trazer para as pessoas que de alguma forma tem um conhecimento equivocado sobre o que é Tantra, né? Se é importante para você se assumir publicamente. É só para fechar esse vídeo, quando eu iniciei no Tantra, eu me sentia muito à vontade de falar sobre Tantra por todas essas questões, mas existia uma pessoa que eu tinha muito medo de que me ouvisse falar do Tantra, que era o meu pai. E na época, né, gente, há 10 anos atrás, não tinha Instagram, eu me posicionava no Facebook. Lá no Facebook tinha uma ferramenta que falava assim, que podia todos os amigos ver, exceto, e eu colocava o nome de quem eu não queria que visse as minhas postagens. E no início, eu colocava assim, exceto o nome do meu pai, que eu não queria que ele visse as minhas postagens, porque eu tinha medo que ele descobrisse do que eu estava trabalhando, que ele achasse ruim, que ele parasse de falar comigo. Então eu tinha medo de me assumir publicamente, especificamente para essa pessoa. E daí eu tive uma experiência de Tantra muito linda, tinha uma dinâmica
uma prática de Tantra, onde nós estávamos nos despedindo das pessoas, né? Nos despedindo entre aspas. Tinha uma pessoa ali que representava meu pai, minha mãe, meu irmão. E ia ter uma dinâmica de simulação de morte e renascimento, né? Então eu ia morrer. Então, já que eu ia morrer, eu precisava me despedir. E no momento que eu fui me despedir da pessoa que representava o meu pai, eu cheguei para aquela pessoa e falei: nossa, eu te amo muito, eu sou muito grata, eu te perdoo de tudo que aconteceu lá atrás. E, né, e daí sentei no meu lugar. Quando eu sentei no meu lugar, me deu uma coisa, porque o Tantra ele faz isso com a gente, ele traz a nossa verdade à tona. E eu sentei e aquela sensação assim, de que eu não fui verdadeira, que eu não fui autêntica, ficou muito forte. E eu voltei e sentei na frente daquela pessoa que representava o meu pai e falei: a verdade é que eu tenho muita raiva. Eu tenho raiva porque se você souber quem eu sou, você não vai me amar. Você vai parar de falar comigo. Porque quando eu engravidei e eu tinha 17 anos, meu pai parou de falar comigo. E ele só voltou a falar comigo quando eu tinha 22 anos. E eu tinha muito medo de quebrar novamente aquela relação, né? Então, eu falei tudo aquilo para a pessoa que representava o meu pai. E depois desse dia, né, que eu consegui reconhecer que eu tinha medo de não ser amada por ele, se ele soubesse com que eu trabalhava, foi o dia que eu assumi de vez que eu era terapeuta. E eu não cheguei e parei, fui ter uma conversa com ele, né? Porque eu sou adulta, não devo satisfação para ele. Mas eu parei de me reprimir, de me diminuir para que ele não soubesse. Então eu parei de colocar bloqueios, montei meu canal do YouTube, né? E hoje tenho esse trabalho que alcança tantas pessoas. Por quê? Porque eu superei o medo, a vergonha, o receio, né? De me assumir publicamente para todos, inclusive para as pessoas que me causavam medo, né? Porque naquele momento eu decidi que me dá valor, saber o valor que eu tinha e ser amada por quem eu sou e não por um personagem que eu estou construindo para os outros, né, para ser amada. Então naquele momento eu assumi a minha verdade para mim, eu me reconheci, eu me valorizei, né? E eu vi que eu estava me diminuindo com medo de não ser aceita, com medo de não ser amada. Então isso foi muito importante. E hoje, né, eu tenho um trabalho que todo mundo sabe e nunca tive uma conversa com ele, mas acredito que ele saiba. Ele disse que ele mora numa cidade de interior que tem poucos habitantes, todo mundo se conhece. Ele disse que tem pessoas lá que me seguem, que acompanham o meu trabalho, enfim. Então, eu enfrentei o medo de me expor publicamente e nada de ruim aconteceu, né? Que bom. E eu percebo que sim, às vezes tem algumas pessoas que têm algum julgamento, mas eu tô tão segura dentro dos meus valores, dentro do que o Tantra representa, que se alguém fala alguma coisa, eu sei que é dele. É como se a gente parasse para pensar a religião, né? Se uma pessoa fala, existe reencarnação, a outra fala, não existe. Ok, quem acredita, acredita. Quem não acredita, ok, né? É a sua crença. Uma religião acredita em santo, a outra não acredita. Ok, quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, não acredita. E tá tudo bem. A gente não tem que ficar querendo mostrar para o outro que a nossa visão é a certa, né? O outro pode ter uma visão diferente, e se o outro tem uma visão diferente, tá tudo bem, mas eu sei, né, o potencial que é o Tantra, o potencial de transformação tanto na minha vida quanto na vida das pessoas. Então eu acho que é esse o caminho para você superar a vergonha de assumir publicamente que você vivencia o Tantra, né? Seja você vivenciando sem ser terapeuta ou sendo terapeuta, tá? E se você quiser se fundamentar, tenho a formação de terapeutas tântricos Potência Sensorial, estão abertas as inscrições, o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!